Você sabia que a história de Lampião e o coronel não se resumiu a tiros e emboscadas? Em um dia quente do sertão, o cangaceiro mais temido de todos decidiu tomar aquilo que o coronel mais prezava, sua honra. Era um dia comum no sertão nordestino. O sol castigava a terra ressequida e o vento quente cortava a pele dos homens endurecidos pela seca. O silêncio que antecedia a batalha estava carregado de tensão. Lampião, o rei do cangaço, conhecido por sua coragem e brutalidade, caminhava por aquele cenário árido com um propósito maior do que apenas saque ou vingança. Mas naquele momento, a história do sertão tomava um rumo inesperado. Lampião não estava ali apenas para brigar. Ele estava ali para desafiar o orgulho de um homem poderoso, um coronel que acreditava que sua honra era indestrutível. E foi justamente a honra de um coronel que viria a ser tomada da maneira mais inusitada e dolorosa. A esposa do coronel, uma mulher bonita e de espírito forte, sempre foi alvo da cobiça dos homens poderosos da região. Mas nunca imaginou que fosse se ver no centro de uma disputa entre o próprio coronel e o homem mais temido do Brasil. A história de Lampião e a esposa do coronel é um conto de amor proibido, onde a honra se mistura com o desejo e as consequências podem ser mortais. Neste vídeo, vamos reviver esse dia sombrio no sertão, onde um homem com a coragem de um leão e o olhar de fogo cruzou a linha entre o amor e a vingança. Você quer saber como tudo aconteceu? Então, aperte o play e se inscreva no canal Sangue no Sertão, porque o sertão nunca esteve tão quente. E não se esqueça de deixar nos comentários o nome da sua região. Queremos saber de onde você está assistindo. A tarde já estava caindo no sertão, e o céu, tingido de laranja, parecia uma tela pintada de fogo. O calor abrasante do dia dava lugar a um ar pesado, carregado de poeira. E o silêncio era profundo, como um prenúncio de que algo grande estava prestes a acontecer. O som das mulas batendo os cascos no chão seco era o único ruído que se ouvia naqueles momentos enquanto o bando de Lampião, silencioso como a morte, se aproximava da fazenda do coronel. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, era um homem de presença imponente. Sua fama já tinha ultrapassado as fronteiras do sertão. Mas mesmo assim, a ideia de cruzar o caminho de um coronel poderoso e suas centenas de jagunços o fazia sentir um peso nos ombros. Não era a luta que o atraía, mas a honra que ele sentia que precisava desafiar. E de alguma forma, ele sabia que aquele confronto ia muito além de uma simples emboscada ou saques. O que estava em jogo era a humilhação e o desejo. O coronel, um homem de orgulho do tamanho de sua terra, sabia que a presença de Lampião naquelas bandas não era uma boa notícia, mas havia algo de ainda mais perturbador naquele dia. Ele sentia no fundo da alma que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Sua esposa, Maria Bonita, uma mulher de uma beleza rara e uma personalidade tão forte quanto o sertão, estava, sem saber, prestes a ser o centro dessa batalha de vontades. Lampião não era um homem de perder tempo com rodeios. Quando ele queria algo, ele ia até o fim. E naquele dia seu objetivo era claro: fazer com que o coronel sentisse na pele o que significava desafiar a honra de um homem como ele. Ele não queria apenas uma briga. Ele queria algo mais profundo, algo que fizesse o coronel pagar por todos os abusos cometidos contra o povo. A noite se aproximava e a tensão no ar era palpável. O vento, que antes estava calmo, agora soprava, com mais força, trazendo consigo o cheiro da terra seca e a promessa de algo grande. O bando estava em posição. Lampião, de olhos fixos na fazenda do coronel, respirou fundo e, com um gesto de mão, sinalizou para seus homens. Era hora de agir. Maria Bonita estava na varanda observando o horizonte. Seus olhos, de um verde profundo, pareciam refletir o sol que ainda insistia em se pôr. Ela sentia algo diferente no ar, uma inquietação que não conseguia explicar. Sem saber, a mulher do coronel estava prestes a fazer parte de um evento que se tornaria lendário, uma história que seria contada e recontada no sertão por gerações. E enquanto a lua começava a surgir no céu, com a promessa de uma noite silenciosa e misteriosa, Lampião dava o primeiro passo que o levaria diretamente à mulher do coronel.
a história de um amor proibido e de uma honra dilacerada começava a se desenrolar. A noite desceu sobre o sertão com uma calma sombria, como se até o céu quisesse presenciar o que estava por vir. O vento, antes forte, agora se tornava um sussurro suave, como se ele também soubesse que a história que estava sendo escrita naquele instante não era algo comum. A lua, alta e cheia, lançava sua luz prateada sobre a terra rachada, criando sombras longas e ameaçadoras. Os cangaceiros estavam posicionados ao redor da fazenda, em um silêncio mortal. Lampião, com seu olhar afiado como uma lâmina, estava no centro do grupo. Ele sabia o que estava em jogo. Seu rosto, de expressão implacável, não deixava transparecer os pensamentos que passavam por sua cabeça. Não era apenas o coronel que ele queria enfrentar. Não era só o poder que ele queria desafiar. Lampião estava prestes a tocar uma ferida ainda mais profunda. A honra de um homem que, como tantos outros, acreditava que podia controlar tudo com seu poder e seu dinheiro. Dentro da casa do coronel, a esposa dele, Maria Bonita, sentia algo estranho no ar. A casa estava silenciosa demais para uma noite de verão. Ela não era mulher de temer a solidão, mas algo naquela noite parecia diferente. Ela caminhava pela varanda, observando o movimento lá fora, como se aguardasse algo ou alguém, sem saber exatamente o que. Maria não estava acostumada a olhar para as estrelas com esse tipo de apreensão. A beleza da noite parecia esconder algo, uma sombra que, inevitavelmente, se aproximava. Enquanto isso, o coronel, um homem já acostumado a ameaças e desafios, estava tranquilo em seu escritório. Mas algo o incomodava. Ele sentia a tensão no ar, mas preferia ignorar, como sempre fizera. No entanto, a atitude arrogante que carregava o tornava cego para a gravidade da situação. Ele não sabia que seu destino estava sendo selado ali, no escuro do sertão, onde a honra de um homem e a bravura de um cangaceiro iriam se confrontar de maneira cruel e definitiva. O relógio da parede marcou as horas, e o silêncio da casa foi interrompido apenas pelo som dos passos firmes e calculados de Lampião. Com uma calma assustadora, ele se aproximava da casa como uma sombra que não podia ser evitada. Quando o cangaceiro chegou à porta, não houve gritos, nem barulho. Apenas um olhar fixo e um silêncio pesado. Lampião estava prestes a fazer o que nenhum homem havia ousado: desafiar um coronel de peito aberto, tomando dele não apenas a honra, mas algo ainda mais precioso. Naquela noite, a história do sertão seria reescrita. O vento sussurrava e o destino estava prestes a ser selado no coração de Maria Bonita, que até então não imaginava que seu nome seria eternizado não apenas como esposa do coronel, mas como a mulher que tocou o coração do rei do cangaço. O vento agora soprava mais forte, como se quisesse apagar as últimas sombras antes da alvorada. Na fazenda, a quietude era impenetrável, com exceção dos ecos dos cascos das mulas e dos movimentos furtivos do bando de Lampião. Ele estava ali diante da porta da casa do coronel e seus olhos, iluminados pela luz da lua, estavam fixos em um único ponto: Maria Bonita. Dentro da casa, Maria sentiu uma sensação estranha, como se fosse observada. Algo estava prestes a acontecer, e ela sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. Ela se levantou da cadeira com o corpo tenso e foi até a janela. Lá, entre as sombras, ela viu uma figura se aproximando, quase mística. O rosto de Lampião se destacava, forte e impassível, como uma rocha no meio de um rio turbulento. O tempo parecia ter parado. Maria ficou ali, imóvel, sem saber se deveria abrir a porta ou se deveria se esconder. Mas algo no olhar de Lampião a manteve ali, hipnotizada. Ele estava longe de ser o monstro que tantos pintavam. Seus olhos, ao contrário, traziam uma intensidade que fazia o sangue de Maria ferver nas veias. Ela sentia medo, mas também um desejo irreconhecível, algo que ela jamais imaginou sentir diante de um homem como ele. Lampião não era um homem de palavras doces ou promessas vazias. Seu poder vinha da sua presença, da força de seu olhar, da certeza de que não havia nada que ele não pudesse conquistar, nem mesmo a esposa de um coronel arrogante. Ele sabia que Maria não era uma mulher qualquer. Sua fama já havia chegado até ele,
E ao contrário do que muitos imaginavam, não era o poder do coronel que o atraía, mas o mistério e a força daquela mulher. Ele deu um passo à frente, e sua voz rasgada e cheia de autoridade cortou o silêncio da noite. "Abre a porta, Maria, o sertão te chama." As palavras de Lampião tinham o poder de transformar o mundo ao redor. Elas não eram apenas um pedido, eram uma ordem, um comando que parecia implacável. Maria hesitou por um momento, mas em seu coração ela sabia que não poderia mais ignorar o destino que estava sendo traçado. O sertão a chamava, e ela não poderia fugir disso. Com uma mão trêmula, ela pegou na maçaneta da porta. O momento que se seguiu parecia durar uma eternidade. Quando ela finalmente a abriu, o que viu não foi apenas o homem que todos temiam. Viu um homem com a alma marcada pela luta, pela dor e pela sede de justiça, mesmo que sua justiça fosse dura e implacável. Lampião entrou, e o choque no olhar de Maria foi instantâneo. Ela, tão acostumada à opulência de seu marido, viu no homem à sua frente algo completamente diferente. Não havia riqueza em sua aparência, mas havia algo muito mais valioso. Uma autenticidade selvagem, uma coragem inabalável. O encontro entre os dois foi silencioso, mas a tensão no ar era palpável. O coronel estava distante, sem saber que a mulher que ele considerava sua propriedade estava prestes a ser tomada de uma forma que jamais poderia imaginar. Maria sentiu uma chama acender em seu peito, um fogo que a ligava a algo que ela nunca teve coragem de admitir antes. Ali, na sala vazia e iluminada apenas pela lua, a história de Lampião e Maria Bonita começava a tomar forma. Não seria mais apenas uma questão de honra, de poder ou de vingança. Era algo mais profundo, mais humano, que estava prestes a arrastar ambos para o abismo da paixão e da vingança. O silêncio que pairava na sala era profundo, como se o próprio sertão tivesse silenciado a respiração do mundo para assistir ao que acontecia. Lampião, com seus olhos penetrantes e postura firme, estava parado diante de Maria Bonita. Ele não tinha pressa. O jogo havia começado e, naquele momento, ele era o único jogador. O sertão havia se convertido em um palco, e cada gesto, cada palavra, poderia mudar o rumo daquela noite. Maria, com o coração batendo descompassado, sentia o peso da situação. Não sabia se deveria falar ou se deveria apenas ouvir. O homem diante dela, aquele cangaceiro que muitos temiam e outros veneravam, não era mais um rosto distante nas histórias do sertão. Ele estava ali, diante dela, com um magnetismo avassalador, algo que parecia transcender o próprio medo. "Você não tem medo de mim, Maria?" A voz de Lampião cortou o silêncio grave e cheia de uma curiosidade implacável. Ela olhou para ele, os olhos fixos, como se tentasse entender o que ele queria dela. "Medo", ela murmurou, quase sem acreditar no que estava dizendo. O medo é de quem teme a morte. Eu temo a vida. A vida aqui no sertão é muito mais cruel que qualquer morte." Lampião sorriu levemente. Um sorriso que não era de prazer, mas de compreensão. Ele sabia que ali, naquele encontro, não estavam em jogo apenas o poder ou a honra. Havia algo mais profundo, que se escondia no olhar da mulher que estava diante dele. Mas enquanto o diálogo entre os dois se desenrolava, o coronel do outro lado da casa começava a sentir que algo estava errado. Seu instinto, afiado pelo comando de sua terra e pelo poder que acreditava possuir, não podia ignorar a mudança no ambiente. Ele se levantou de seu escritório, um homem acostumado a controlar cada pedaço da sua fazenda, e foi em direção à sala onde sua esposa e o temido Lampião estavam. No caminho, o coronel pensava nas últimas palavras trocadas com Maria, que nos últimos dias parecia distante, como se algo estivesse mudando dentro dela. Ele sabia que as ameaças de Lampião já não eram mais apenas histórias contadas ao redor das fogueiras. O homem estava ali na sua casa, desafiante e sedutor, e a ideia de perder sua mulher para ele parecia insuportável. Enquanto o coronel se aproximava, Maria e Lampião estavam no centro de um confronto silencioso, mas intenso. Ela sentiu a aproximação dele, o calor de sua presença, e por um momento, a ideia de voltar atrás, de afastar-se, parecia distante. Ela já estava presa a ele, de uma maneira que nem ela entendia completamente.
Eu não sou como você pensa, Maria, disse Lampião, com um tom mais suave, mas ainda carregado de uma força imensa. Eu não vim para ser seu salvador nem seu destruidor. Eu vim porque o sertão não permite que a gente viva sem se entregar ao que somos. E talvez você esteja mais próxima disso do que imagina. Maria não respondeu de imediato. Ela sentia as palavras dele como uma chama que a tocava, e pela primeira vez em sua vida, ela não temia se entregar a algo que não podia controlar. Quando o coronel finalmente entrou na sala, a visão que encontrou foi um choque para sua mente endurecida pela arrogância do poder. Maria estava ali, ao lado de Lampião, com o olhar fixo nele, como se uma parte dela tivesse sido tomada por aquele homem. A cena era como um espelho quebrado, refletindo uma realidade que ele nunca imaginou. Saia de perto dela, Lampião, o coronel gritou, a voz carregada de raiva e autoridade. Você pode matar, saquear, mas não vai tomar o que é meu. Lampião não se moveu, nem se importou com a ameaça. Seu olhar, tão seguro e desafiador, refletia a força de um homem que já tinha enfrentado 1000 batalhas. Ele sabia que a luta estava apenas começando. E a honra do coronel não era nada diante do que ele estava disposto a conquistar naquela noite. Maria, com o coração batendo forte, olhou para o marido, e em seu olhar havia um conflito profundo. A mulher que um dia jurou fidelidade ao coronel, agora estava sendo tocada por uma chama impossível de apagar. O ar parecia ter se tornado mais denso, como se cada palavra trocada entre Lampião e o coronel fosse um peso imenso sobre os ombros de ambos. O coronel, furioso, ainda tentava manter a postura que sempre tivera diante dos outros, mas havia algo em sua voz que traía seu nervosismo. Ele sabia que a situação estava fora de controle. Eu vou te matar, Lampião, gritou o coronel com o rosto vermelho de raiva. Sua mão já se movia para a pistola que carregava na cintura, mas Lampião não se mexeu. O cangaceiro estava imperturbável, quase imune àquelas ameaças. Seus olhos estavam fixos no coronel, e por um instante, tudo parecia estar em câmera lenta. O tempo, naquele momento, parecia suspenso, aguardando o próximo movimento. Você não tem o que é preciso, coronel, respondeu Lampião, a voz calma, mas carregada de uma certeza imbatível. Você pode tentar me matar, mas a sua honra já foi levada. Eu não vim aqui para lutar com você. Eu vim para mostrar o que o sertão é capaz de fazer com os homens que pensam que dominam tudo. O coronel rangeu os dentes. As palavras de Lampião eram como uma lâmina afiada, cortando sua alma de homem de poder. Ele sempre havia se visto como alguém intocável, mas agora, diante daquele homem, sua força parecia inútil. Maria Bonita, ao lado de Lampião, sentia uma mistura de emoções. Ela não sabia se deveria intervir, se deveria tentar apaziguar a situação. Mas, no fundo, ela sabia que nada mais poderia apagar o que estava acontecendo ali. Ela estava diante de 2 homens que a queriam, de formas diferentes, mas igualmente intensas. E ela sabia que, de uma maneira ou de outra, essa noite mudaria para sempre o destino de todos. O coronel, agora mais alterado, deu um passo à frente, sacando a pistola e apontando-a para Lampião. O som da arma sendo engatilhada ecoou pela sala. Você vai pagar por isso, gritou ele com os olhos cheios de ódio. Mas antes que o coronel pudesse disparar, Lampião fez um movimento rápido. Com a agilidade de um felino, ele se esquivou para o lado, evitando o tiro. O coronel, enfurecido, tentou disparar novamente. Mas Lampião, com uma calma assustadora, ergueu sua pistola e disparou um tiro preciso que atingiu a arma do coronel, fazendo-a cair ao chão. Você já não tem mais poder aqui, coronel, disse. Lampião, sua voz baixa, mas cheia de uma força incontrolável. E o que é meu ninguém tira. Maria Bonita, assistindo à cena, sentiu o coração disparar. Ela estava assistindo a uma luta que não imaginava que veria em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se acendeu. O que acontecia ali era o reflexo do próprio sertão, um lugar onde a honra e o poder eram levados ao extremo, onde a luta pela sobrevivência não tinha limites. O coronel, humilhado e furioso, recuou. Ele não podia fazer mais nada. Sua autoridade, sua arma, seu orgulho, tudo havia sido destruído com um simples gesto de Lampião. A sensação de impotência era esmagadora. Lampião, agora mais perto de Maria,
Olhou nos olhos dela e, com um sorriso enigmático, disse: "O que é seu, Maria, é meu também. O sertão me deu o direito de tomar o que eu quero." Maria não respondeu imediatamente. Ela estava perdida, sentindo um turbilhão de emoções, um conflito interno que não sabia como resolver. Mas no fundo, ela sabia que aquela noite não era apenas sobre poder ou vingança. Era sobre escolhas. E naquele momento, ela sabia que a sua escolha a faria ser lembrada como uma mulher que desafiou o destino. A noite, que antes parecia carregada de promessas, agora estava mais pesada, como se o sertão inteiro tivesse assistido à luta silenciosa que acontecera entre Lampião e o coronel. O silêncio que se seguiu foi mais ameaçador do que qualquer grito ou disparo. O coronel estava derrotado, mas não completamente derrotado. Seu orgulho ainda respirava, ainda resistia, embora ele soubesse que nunca mais seria o mesmo homem. A mulher a quem ele dedicara a vida, a quem ele acreditava possuir, agora estava diante dele, mudada. Maria Bonita não sabia mais o que pensar. Quando o olhar de Lampião encontrou o seu, havia algo incontrolável ali. A paixão que crescia dentro dela não era algo que poderia ser facilmente apagado, mas também havia o peso de sua vida anterior, sua história com o coronel, seu lugar no mundo. Lampião, com um sorriso discreto no rosto, afastou-se ligeiramente, mantendo sua presença dominante, mas não mais ameaçadora. Ele sabia que o mais importante já estava feito. O coronel não teria mais como enfrentá-lo, e ele sabia que Maria Bonita, naquele instante, já não era mais a mulher que entrara naquela casa naquela tarde. O coronel, de olhos fixos em Lampião, respirou com dificuldade, tentando recuperar a compostura. Ele nunca imaginou que o cangaceiro o colocaria em uma situação como aquela. Mas agora, depois da humilhação, sabia que tinha um único objetivo: vingança. E embora sua esposa estivesse ali, algo dizia a ele que ela já havia feito sua escolha. "Você vai pagar caro por isso, Lampião", disse o coronel, a voz rouca, mas ainda cheia de ódio. "Não importa onde você se esconda nem o que você faça, eu vou caçar você até o fim." Lampião o olhou, seus olhos frios e implacáveis. "Eu não corro de ninguém, coronel. Eu sou o sertão, e o sertão não esquece." A resposta de Edith Lampião era simples, mas carregada de um poder que ecoava nos ventos do sertão. Ele não estava ali para intimidar ou fazer promessas vazias. O cangaceiro estava falando a verdade. O sertão o havia moldado e ele sabia que a guerra contra homens como o coronel era uma questão de sobrevivência, não de vaidade. Maria Bonita olhou para o coronel e, sem dizer uma palavra, deu um passo para trás, aproximando-se de Lampião. O coronel a observava e algo dentro dele se rompeu. A esposa que ele tanto protegia, que ele julgava ser sua, agora estava tomando uma decisão. E essa decisão não poderia ser mais clara. "Maria", o coronel disse, sua voz tremendo de raiva e desespero. Você vai me deixar por esse bandido?" Maria não respondeu de imediato. Ela olhou para Lampião e, por um breve momento, as palavras do cangaceiro ecoaram em sua mente. "O que é seu, Maria, é meu também." Ela não sabia como isso acontecera, mas sentia que, de alguma forma, a sua vida com o coronel havia chegado ao fim. Ela não queria mais ser aquela mulher aprisionada por promessas e riquezas vazias. Ela deu um último olhar para o coronel, um olhar que dizia mais do que 1000 palavras poderiam expressar, e com um movimento sutil, virou-se para Lampião. Ela sentiu a mão dele alcançar a sua, firme e segura, como se o sertão em sua totalidade estivesse a abraçando. O coronel, atônito e furioso, assistiu ao gesto com os olhos cheios de uma fúria cega. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa: ele nunca mais teria controle sobre sua esposa, nem sobre o que o sertão exigia dele. O vento, que antes sussurrava segredos, agora parecia bramir uma tempestade. Lampião e Maria Bonita se afastaram, com o coronel ainda imóvel, encarando a cena com um olhar que misturava raiva e derrota. Não havia mais como voltar atrás. O sertão, impiedoso como sempre, se preparava para engolir mais uma história de vingança, honra e amor proibido. O sertão parecia ter parado por um momento,
como se o próprio tempo tivesse congelado diante das escolhas que estavam sendo feitas. Maria Bonita, ao lado de Lampião, sentia a intensidade da mudança em seu corpo e em sua alma. A decisão tomada não era mais sobre se adaptar à vida que ela conhecera com o coronel. Era sobre um novo começo, um começo incerto, mas cheio, de promessas que ela nunca imaginou que poderia ter. Lampião, com o olhar firme, sabia que havia conquistado o que queria, mas também sabia que o sertão tinha suas próprias regras, e essas regras eram cruéis. Ele não estava apenas levando Maria Bonita com ele. Estava desafiando o poder de um coronel, uma figura que dominava aquela terra com mão de ferro. A vingança, como sempre, seria um peso inevitável, e Lampião não temia enfrentá-la. O que ele temia, no fundo, era a dúvida que agora começava a brotar no peito de Maria. O coronel, com a humilhação estampada no rosto, jurou vingança. Sua casa, sua esposa e sua honra foram despojadas de maneira impiedosa. Ele não tinha mais o controle da situação. Mas seu ódio por Lampião e pela mulher que ele acreditava ser sua o empurrava para a beira do abismo. O coronel sabia que essa guerra não seria fácil, mas ele tinha um exército, uma terra vasta e a força do medo de sua parte. Ele não descansaria até destruir a honra do cangaceiro. E se isso significasse destruir a mulher que ele amava, ele estava disposto a pagar o preço. Enquanto isso, no caminho pela terra árida, Lampião e Maria Bonita seguiam em silêncio. A mão de Maria estava entrelaçada com a de Lampião, e pela primeira vez ela sentia que, ao seu lado, havia alguém que não apenas lutaria pelo que ela queria, mas que a faria viver uma vida onde a escolha era dela, e não imposta pelo medo ou pela conveniência. "Você está com medo, Maria?" perguntou Lampião a voz baixa, mas sem hesitação. Maria não respondeu imediatamente. Olhou para o horizonte, onde a linha do céu e da terra se confundiam, e o sertão parecia estender-se até o infinito. "Medo? Eu vivi com medo por tanto tempo, Lampião. Agora não sei mais o que sinto, mas estou aqui e você está aqui. Não sei o que nos espera, mas não posso voltar atrás." Lampião sorriu levemente, um sorriso que, para Maria, parecia mais um reflexo de sua alma, selvagem e destemida. "O sertão não tem misericórdia, Maria, e eu tampouco." Ela o olhou com intensidade, e a cada palavra que ele dizia, mais ela sentia o peso da liberdade que ela agora possuía. Não era apenas a escolha de estar com ele, mas a escolha de ser dona de sua vida, de suas próprias decisões, de sua própria história. O sertão, porém, não seria tão generoso. A cada passo que davam, o vento seco parecia sussurrar que o pior estava por vir. A vingança do coronel, a raiva que se acumulava em seu peito, era um veneno que ameaçava os dois. Eles não podiam fugir para sempre. Mas Lampião não estava acostumado a fugir. Ele não era um homem que se curvava diante de ameaças, muito menos diante da força de um coronel e de seu exército. Ele sabia que para enfrentar o coronel seria preciso mais do que coragem. Seria preciso um plano, uma estratégia. E naquele momento, ele estava decidido a fazer o que fosse necessário para garantir que Maria Bonita tivesse, finalmente, a liberdade que ela tanto buscava. O cheiro da terra seca, o barulho dos cascos batendo no chão duro e a lua que surgia no horizonte formavam o cenário perfeito para uma história de coragem e sacrifício. O sertão, como sempre, seria o palco de um conflito onde ao final não haveria vencedores. Haveria apenas sobreviventes. O sertão, como sempre, parecia respirar com uma calma inquietante, mas por baixo dessa calma, o sangue do coronel fervia. A derrota sofrida em sua própria casa, a humilhação de ver sua esposa seguir com o homem que ele mais odiava, reverberava em cada canto de sua alma. Ele havia perdido a honra, mas não a guerra. E no sertão, onde as armas são tão sagradas quanto a palavra, não há perdão para quem ousa desafiar um homem do poder como o coronel. "Vou acabar com ele, Maria Bonita." O coronel sussurrava para si mesmo, com um olhar fixo no horizonte da sua fazenda, como se o sertão estivesse conspirando a seu favor. "Ele pode ter me desonrado, mas não vai escapar, nem você." Enquanto isso, Lampião e Maria seguiam pelo sertão sem olhar para trás.
O caminho à frente era incerto, cheio de desafios e perigos. A cada quilômetro a tensão aumentava. Maria sabia que a guerra que começava não seria fácil. O coronel não iria descansar até vingar sua honra e, em algum momento, o destino os encontraria. Mas Maria não temia mais. Não temia o coronel, nem a morte, nem o que o sertão poderia trazer. Ao seu lado estava o homem que tomara sua liberdade e sua vida, mas ao mesmo tempo lhe dava uma força que ela nunca soubera que existia dentro dela. Ela agora via o sertão não como uma prisão, mas como um espaço onde as decisões de um homem podiam mudar o curso da história, e ela estava disposta a escrever a sua. "Você tem certeza do que estamos fazendo, Lampião?" perguntou Maria, com uma leveza na voz que não escondia a gravidade da situação. Lampião olhou para ela e sua resposta foi dada com um simples gesto. Ele pegou sua mão e apertou com força. "O sertão nunca foi sobre ter medo, Maria. É sobre sobreviver, e eu não vou morrer sem lutar." Os olhos de Lampião estavam ardentes, e Maria sentiu uma onda de coragem que a tomava de assalto. Ele não se importava com o poder do coronel. Ele estava acostumado a viver à margem, desafiando as regras que os outros impunham. Para ele, a luta não era apenas uma questão de vingança, mas uma necessidade, um impulso do próprio sertão, que exigia que ele fizesse aquilo que muitos julgavam impossível. Enquanto o bando de Lampião avançava, as notícias de sua ousadia se espalhavam rapidamente pelo sertão. O coronel, enfurecido, reuniu seus jagunços e começou a montar uma força de ataque. Ele não queria apenas recuperar sua honra. Ele queria mostrar a todos que o poder do coronelismo ainda prevalecia, que ninguém, nem mesmo o temido Lampião, poderia desafiar sua autoridade sem pagar um alto preço. No campo de batalha que se aproximava, Lampião sabia que a guerra seria intensa. Mas ele não estava sozinho. O sertão, com sua dureza e sua crueldade, estava ao seu lado. Ele conhecia cada canto, cada armadilha, cada terreno onde poderia esconder-se ou atacar. E com Maria ao seu lado, ele se sentia mais forte do que nunca. O confronto entre eles seria inevitável. E o que acontecesse em seguida não seria apenas uma luta de homens, mas um jogo de sobrevivência, onde a honra, a vingança e a paixão se misturariam em um inferno sem fim. Mas enquanto o coronel se preparava para atacar, Maria Bonita começava a entender que, ao lado de Lampião, ela não era apenas a esposa do cangaceiro. Ela era a mulher que desafiava a ordem, que enfrentava o poder, que de alguma forma tinha o controle do próprio destino. "Tá, e se a gente não sobreviver a isso?" ela perguntou, com uma suavidade na voz que contrastava com a brutalidade da realidade que enfrentavam. Lampião olhou para ela, e dessa vez, o sorriso que ele deu não foi de ironia, mas de uma verdade inabalável. Quem morre no sertão, Maria, não morre de medo. Morrer é apenas mais uma parte da vida. O importante é o que deixamos para trás. E enquanto o vento quente cortava o ar e o sertão se preparava para o conflito, Lampião e Maria sabiam que o que fosse acontecer a seguir seria uma história que atravessaria os tempos, um conto de amor e vingança, de luta e sobrevivência, onde a chama da paixão e da coragem nunca se apagaria. A noite caiu sobre o sertão como um manto pesado, e o vento, antes suave, agora cortava a pele como lâminas afiadas. Lampião e Maria Bonita avançavam com o bando, sabendo que o momento do confronto estava se aproximando. O coronel, com sua força e fúria de homem derrotado, havia reunido seus jagunços e estava pronto para tomar tudo o que Lampião havia conquistado. Não apenas a honra, mas também a mulher que ele considerava sua. Lampião, implacável como sempre, sabia que não havia mais como recuar. Ele olhava para o horizonte, onde a terra seca se estendia até onde os olhos podiam ver, e sentia a presença do coronel como uma sombra prestes a se fechar sobre eles. Mas ele não temia. O sertão havia feito dele um homem sem igual, e ele sabia que naquelas terras a morte era tão certa quanto a vida. O importante era o que se fazia enquanto se estava vivo. Maria Bonita, ao seu lado, sentia uma calma estranha, como se tudo aquilo fosse inevitável. Ela sabia que a escolha que fizera a tinha colocado naquele momento, e agora não havia mais volta. Ela não era mais a mulher do coronel. Ela era Maria Bonita, mulher de Lampião,
e com ele enfrentaria o que fosse preciso. O bando de Lampião estava pronto para a batalha. Homens duros como a terra que pisavam, com olhos ardentes de raiva e coragem. Eles não se moviam por honra ou vingança, mas por uma sobrevivência que exigia sangue. Eles sabiam o preço que estavam prestes a pagar, mas estavam dispostos a enfrentá-lo de frente, como cangaceiros que sempre foram. No outro lado, o coronel e seus jagunços se posicionavam. Ele sabia que a honra não podia ser resgatada sem um alto custo, e ele estava disposto a pagar esse preço, mesmo que isso significasse destruir tudo ao seu redor. O desejo de vingança queimava como fogo em sua alma, e ele já não se importava mais com as consequências de seus atos. Ele queria ver Lampião de joelhos, ver a humilhação do homem que ousara roubar-lhe o que ele mais prezava. A linha entre o que era certo e o que era errado havia desaparecido. Não havia mais espaço para arrependimento ou piedade. Havia apenas o desejo de vencer, de sobreviver e de fazer com que o outro pagasse o preço da sua ousadia. Quando os dois grupos se encontraram no campo, o ar ficou denso e pesado, como se o próprio sertão estivesse respirando junto com eles. O confronto era iminente. Lampião olhou para Maria Bonita e por um momento houve uma troca silenciosa entre eles. Ele sabia que ela estava pronta, que ela o acompanharia até o fim, não importava qual fosse o resultado. O olhar deles se encontrou e ali, naquele instante, a guerra entre o coronel e o cangaceiro se transformou em algo pessoal. Não era apenas uma questão de honra, era uma questão de destino. O coronel, em sua raiva cega, foi o primeiro a atacar. Com um grito selvagem, ele ordenou que seus jagunços avançassem. A poeira levantada pelo choque de corpos e cascos de mulas encheu o ar, e o som das espingardas, misturado ao grito de homens e mulheres, fez o sertão tremer. Lampião, com a destreza de um felino, esquivou-se e disparou com precisão, acertando um a um os jagunços que tentavam cercá-lo. Maria Bonita, com a coragem que poucos conheciam, estava ao seu lado, disparando sua pistola com a mesma frieza que o homem a seu lado. Ela não era mais a esposa do coronel. Ela era a mulher de Lampião, e isso significava que ela não temia mais ninguém. A batalha se intensificava, e o campo de combate era uma mistura de poeira, gritos e sangue. Lampião, com o fogo de sua raiva e desejo de vitória, estava imbatível. Cada tiro que disparava, cada movimento que fazia, era uma dança mortal, onde ele comandava o ritmo e o destino. Ele não pensava em mais nada além de vencer, e vencer de uma vez por todas. Mas o coronel, em seu desespero, avançou com fúria, decidido a fazer com que Lampião pagasse pelo desafio. Ele viu o cangaceiro à sua frente, com o sorriso arrogante que sempre o havia caracterizado, e com um grito de guerra disparou sua pistola. O som do disparo cortou o ar, e tudo aconteceu tão rapidamente que parecia não ter fim. Lampião, com sua velocidade imortal, conseguiu desviar do primeiro tiro, mas o segundo pegou-o de raspão. O sangue começou a escorrer por seu rosto, mas ele não parou. Ele avançou, com a força de um homem que já havia aceitado seu destino. O coronel, enfurecido, não teve tempo para reagir. Lampião, com um movimento rápido, lançou-se sobre ele. E o som da luta foi abafado pelos ecos do sertão, como se a própria terra estivesse testemunhando o fim do confronto. Quando o silêncio finalmente caiu, o coronel estava no chão, derrotado, e Lampião, embora ferido, se ergueu como um vencedor. Não porque ele havia vencido uma batalha, mas porque, no sertão, quem se ergue sobre o sangue de um inimigo é o único a permanecer de pé. Maria Bonita, com os olhos fixos em Lampião, sabia que o destino deles não tinha mais volta. Eles estavam vivos, mas o sertão sempre cobraria o preço. O que fosse acontecer a seguir, ninguém sabia. Mas, por enquanto, o sertão estava no comando e o nome de Lampião e Maria Bonita já era parte da história eterna. O sol nascia no horizonte, tingindo o sertão com tons de vermelho e dourado, como se a terra em si estivesse marcando o fim de uma era. O campo de batalha, agora, silencioso, estava coberto de poeira e corpos caídos. O sangue de homens e mulheres se misturava ao chão árido, testemunha de uma guerra que já durava mais do que qualquer um poderia imaginar.
Lampião, apesar da ferida que ainda sangrava em seu rosto, estava de pé. Seus olhos, penetrantes como o ferro quente, olhavam o cenário com uma frieza calculada. Ele sabia que aquele não era o fim. O sertão não permite finais. Ele apenas transforma suas histórias. E as histórias de homens como ele, cangaceiros e coronéis, se tornam lendas. Maria Bonita, ao seu lado, sentia o peso da batalha. Ela olhou para o corpo do coronel estirado no chão, e por um momento, o olhar dela se perdeu nas memórias do que aquela terra representava para ela. Sua escolha havia sido definitiva. Ela não era mais a mulher de um coronel. Ela era Maria Bonita, mulher de Lampião, e com ele enfrentaria o que o sertão lhe impusesse. O bando de Lampião estava intacto, com alguns feridos, mas sua lealdade inabalável era evidente. Eles haviam vencido, mas sabiam que, no sertão, a vitória de um dia é apenas o prelúdio para a próxima luta. O coronel havia caído, mas o poder que ele representava, o peso do coronelismo, não morreria tão facilmente. O sertão não era um lugar onde um homem ou uma mulher podiam descansar com facilidade. O vento que soprava trazia a sensação de que a luta nunca cessaria. "Você acha que isso acaba aqui, Maria?" perguntou Lampião, sua voz rouca, mas implacável. Maria Bonita olhou para ele, sentindo o calor do sol em sua pele e o peso do momento. "O sertão não tem fim, Lampião, e eu sei que, como nós, ele nunca vai descansar." Ele sorriu, um sorriso que era tanto de triunfo quanto de cansaço. Ele sabia que ela estava certa. O sertão, assim como ele, estava em constante movimento, sempre mudando, sempre se renovando, mas também sempre sendo o mesmo. Não importa quantos coronéis caíssem ou quantos cangaceiros fossem mortos, o sertão sempre seria implacável. "Então vamos continuar", disse Lampião com a voz firme. "Enquanto o sertão respirar, nossa história será contada." Maria Bonita, ao lado dele, sabia que o caminho à frente não seria fácil. Ela sabia o que os aguardava. Mas, ao olhar para o homem que havia se tornado parte de sua alma, ela sentiu que, apesar de tudo, a luta valia a pena. Eles não eram apenas fugitivos ou inimigos de um sistema. Eles eram lendas forjadas no fogo da adversidade, no coração de um sertão que nunca perdoa, mas também nunca esquece. E enquanto o vento forte continuava a soprar, levando consigo a poeira da batalha, o nome de Lampião e Maria Bonita ecoou pelo sertão, se tornando parte do folclore, da memória de um povo que, apesar de tudo, continuava a resistir. O sertão, como sempre, engoliria mais histórias, mas a de Lampião e Maria Bonita jamais morreria. Eles se tornaram a lenda, o eco de uma era que, apesar de brutal e selvagem, também carregava uma beleza trágica, uma história de amor e vingança, de honra e sacrifício. No fim, eram os sobreviventes que se tornavam os maiores mitos. E assim, enquanto o sertão respirava, o nome de Lampião e Maria Bonita se tornava uma lenda, um eco que nunca morreria.